minutinho, meus irmãos. Glórias a Deus. Só baixa um pouquinho o microfone. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de 1 aos Coríntios. Capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 12 e diante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele, pois, que cuida em estar em pé, olhe que não caia. Não vem sobre vós tentações que não seja humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, terá também o escape, para que possais suportar. Amém, meus irmãos? Amém. Podeis assentar, dando para Jesus uma linda salva de palma. Nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda a glória. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos resposta para tudo o que precisamos. Encontramos resposta para os nossos problemas. E diante desse versículo que nós vemos aqui, irmãos, nós vemos aqui o quanto Deus ele é tremendo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, um homem ao qual teve com Deus muitas experiências. Eu já vi muitos pregadores falarem sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre assuntos que o apóstolo Paulo viveu no seu dia a dia, e que nos chama a atenção, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele teve grandes momentos com Deus, podemos dizer assim. Nós vemos que Paulo, em uma das suas cartas, ele chegou a dizer em algum momento que ele tinha aprendido a passar por necessidades, ou como também ter fartura. E uma das suas cartas, Paulo também disse uma seguinte palavra, dizendo assim: quando eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então ele chega a essa conclusão que o poder de Deus nas nossas vidas, muitas das vezes, ele se aperfeiçoa, irmãos,
É na hora das nossas fraquezas. É na hora das nossas adversidades que Deus manifesta a sua glória e o seu poder. E Paulo, ele tinha essa experiência. Por isso que nesse versículo 12 que nós lemos, ele diz assim: aquele que está em pé, né, que cuide para que não caia. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, que todas as coisas, é como o louvor que nós louvamos hoje, dizem que eu não sou capaz. Paulo está dizendo, tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus é a nossa fortaleza, irmãos. E diante desse versículo, ele fala que não existe tentação que não seja humana. Quando se fala na tentação, nós estamos falando também de luta. Nós estamos falando também de provação, porque quando o crente ele é tentado, ele não é apenas tentado, irmão, para que venha praticar um pecado, mas ele é tentado muitas vezes para pecar contra Deus na hora da tribulação, na hora da luta, para que ele venha desfalecer a sua fé que ele tem em Deus. Então Paulo está dizendo que não há luta, que não há tentação, que não seja humana, mas Deus primeiramente é fiel para dar o livramento ao seu servo. Mas ele só dá o livramento, irmão. Ele só dá o escape para aquele que verdadeiramente confia no Senhor. É por isso que o salmista, irmão, quando eu olho para Paulo, eu ao mesmo tempo eu olho para o Davi. Que você parar para observar a história do apóstolo Paulo e para você parar para meditar a história do salmista Davi, ou por que não dizer do rei Davi, as suas histórias são um pouco parecidas quando se fala em enfrentar luta, quando se fala em enfrentar tribulação. Davi, irmãos, quando ele escreveu o seu salmo, quando ele dizia que Deus era o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Mas eu torno a dizer, irmãos, ele socorre aqueles que confiam no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor, irmão, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então aproveita este momento, irmão, olha para o teu irmão que está do teu lado, olha bem no olho dele e fala assim, meu irmão, vamos continuar confiando no Senhor. Né? Eu poderia dizer assim, irmão, confia no Senhor, mas isso é para todos nós. Vamos continuar confiando no Senhor, porque Ele é fiel, irmão, para suprir as nossas necessidades, para nos dar um livramento. Tem hora, João, que a gente conta testemunho, que tem pessoas que pensam que ele está contando história. Mas Deus é Deus de milagre. Né? O João, eu lembro de um testemunho do João, irmão, eu presto muita atenção e aquilo que é bom a gente pega, segura. Isso serve para nós como experiência. O irmão João uma vez relatou para mim, alguns irmãos que estavam aqui na época lembram, que estava passando um vento, irmão. Só que às vezes, João, a gente não entende o porquê do vento. Pedi um pouquinho de água, por favor, cooperador. A gente não entende o porquê do vento, irmão. Só que muitas vezes o vento vem, quando fala do vento, nós estamos falando de luta, irmão. Sabe por quê, irmão Rafael? Porque Deus quer que a gente tenha experiência com Ele. E às vezes quando nós vemos um pregador pregar, eu muitas vezes já fiz isso, irmão. Senhor, que benção esse irmão, né? Senhor, eu queria ser pelo menos a metade que é esse irmão pregando, que esse irmão é uma benção. Só que muitas vezes quando você vê um pregador que é uma bênção, aquele pregador, ele não chega ali num dia para o outro. Tem um processo na vida dele, irmão, de experiências, de provações. E é diante dessas provas, irmão, que ele tem aquela firmeza na hora de ministrar a palavra. Aí tu vê a irmã Sônia hoje cantando aqui, receba.
E o povo recebe a unção. Aleluia, Jesus. A unção tem um preço, João. Só Deus sabe as lágrimas que ela derramou essas semanas. Eu não fui lá. Mas só Deus sabe as horas que ela foi dormir. Nesses dias, preocupada com a sua mãe, preocupada com outros problemas. Mas quando o Cristo está lá firme, irmão, Deus lá do céu derrama a sua unção, é onde cumpre, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele nos enche da tua graça, da tua unção. Se você quer esta unção, receba em nome de Jesus, mas aprenda uma coisa, está apto para receber, prova também. A unção tem um preço, diga para o teu irmão, a unção na vida do crente tem um preço, irmão. Mas uma coisa eu te digo. Deus jamais vai mandar uma luta na minha e na sua vida além do que eu possa suportar. Deus conhece a gente, irmão. É nós que somos mimados demais. Nós somos mimados, ai meu Deus. Meu irmão, Deus jamais vai permitir uma luta além do que nós possamos suportar. É isso que Paulo está falando. E Paulo tinha experiências. E muitas das vezes, irmão, a oração de Paulo, quando você lê as suas cartas, você vê nas suas orações, ele falando para Deus, Senhor, une a tua igreja, Senhor, queremos ganhar almas para o teu reino. Só que para adquirir resultado das suas orações tem um preço. Então Paulo orava, Senhor, queremos alma. E qual era o preço, irmão? Por muitas vezes Paulo era lançado no cárcere. E quando você vê Paulo falando, Senhor, eu estou me sentindo tão fraco, sabe? Aquela pregação que você não vê uma alma se render aos pés do Senhor. Mas o crente está orando, Senhor, eu quero alma. Aí Deus fala, tu quer alma, meu filho? Eu vou lhe dar alma. Então tu vai pregar a minha palavra onde? No púlpito. Não, é no cárcere que tu vai pregar a minha palavra. Aleluia. E Paulo é preso. E acredito que Silas quis tentar ajudar Paulo, também foi preso junto. A gente fala que passa a luta, irmão. Eu falei, né, da visão do irmão, lá da experiência do irmão João, nem falei, né? Vou falar. Aí um certo domingo, daqui a pouco eu vou continuar a palavra. O senhor João me contou. Os mantimentos lá só pela graça, né, João? Não tinha mistura, desempregado. Aí o João pega lá um bolinho de folheto e fala assim, eu vou fazer tua obra. O tempo estava limpo, né, João? Até então. Aí o João sai com um monte de folheto para evangelizar e já pensando, eu vou evangelizar lá no Bitaru. Foi isso, né? E do nada, irmão, o tempo fechou. E o crente, irmão, quando está na prova, até o tempo parece que é contrário. É que nem aconteceu comigo uma vez. Mas aconteceu comigo, o tempo fechou do nada. O tempo fechou, aquela nuvem escura. Meu Deus, e agora bateu um vento do nada. E no meio do vento, o irmão João avistou lá um redemoinho. Eu acredito que ele ficou preocupado. Mas ele saiu para evangelizar, falando, Deus, eu estou indo fazer a tua obra, Pai, mas eu preciso da tua providência. E aquilo que ele pensava que era uma luta, que o tempo estava fechando, irmão, aleluia, era a bênção de Deus, porque no meio do redemoinho ele conseguiu enxergar um bolo de nota de dinheiro. Oh, glória! Foi ou não foi, João? Esse é o Deus que nós servimos, irmão. O Deus que faz milagre. O Deus que abre porta aonde não há porta. Eu já tive uma experiência parecida com essa. O tempo estava fechando, mas Deus abriu ao nosso favor. Então Paulo e Silas estão lá, irmão, preso. E naquela época, irmão,
As pessoas que mais sofriam quando eram presos eram aqueles que anunciavam o evangelho. Você sabe que é uma pessoa, irmão, ficar o dia inteiro naquela cela, apanhando. Não era tapinha não, irmão. Não era alguém falando mal não, falaram mal de mim. Era chicote, com pedaços de ossos. E o sangue descia, irmãos. As costas de Paulo, como de Silas, eu creio que já não tinha mais espaço para os vergões que tinha das surras, das chibatadas, aleluia, que eles estavam levando. Meus irmãos, eu acredito, porque a Bíblia nos fala o seguinte, que eles cantaram hinos de louvores. Quem sabe, na hora daquela luta, um olhou para o outro e falou: Paulo, vamos orar. Silas, vamos orar. Quem sabe um deles olhou para o fora: eu já orei bastante, vamos fazer o seguinte, vamos cantar hinos de louvores ao Senhor, aleluia, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Isso já era, quem sabe, um horário como esse, 9h40, 10 da noite, 11 horas da noite, e eles não cessaram de louvar. Mas quando foi perto da meia-noite, aleluia, houve um terremoto. Era a glória de Deus descendo no meio daquele cárcere, no meio daquela tribulação. Deus estava manifestando a sua glória. As portas dos cárceres todas se abriram. Que maravilha, irmão. Meus irmãos, um dos homens que estava cuidando de Paulo e Silas, a Bíblia nos fala que ele pensou em tirar a própria vida. Quem sabe porque as autoridades da época diziam: guarda esses homens pela tua própria vida. Ele corre ao encontro de Paulo e fala: homem, o que eu posso fazer para me salvar? Naquele momento, Paulo abre a sua boca e fala: crê no Senhor Jesus Cristo, não somente você, mas toda a sua família será salva. Não só o carcereiro, mas a Bíblia nos fala que muitos naquele dia se renderam aos pés do Senhor. Quantos aqui querem ter experiência com Deus? Aleluia. Deus, ele é fiel, irmão. Deus, ele tem prazer, né, em nos abençoar, que nós devemos ter experiência. Só que muitas das vezes as experiências que nós temos com Deus, irmão, nós precisamos entender isso, não é na hora da bonância. As maiores experiências que nós possamos ter com Deus, irmão, é na hora da nossa tribulação. Eu me lembro que uma vez, eu era novo convertido, eu tenho um tio que é pastor lá em Itariri, e por eu ficar um bom tempo fora da igreja, irmão, eu não imaginava que na igreja João tinha luta, né? Aí eu vim para a igreja. Só que quando eu aceitei a Jesus, interessante que muitos, quando aceitam Jesus, é um mar de rosa, é uma maravilha. Eu não, irmão, já enfrentei logo de cara a luta. Eu falei: meu Deus, eu vim para a igreja, pensei que não ia passar a luta, agora que eu estou passando luta, que negócio é esse? Aí, cheguei para o meu tio, que é um pastor, e falei: tio, não dá mais, não aguento mais. Eu não entendo, a minha família orou por mim, e muitas vezes eu não encontro apoio nem da minha família, e comecei a me queixar, me lamentar com o meu tio. Aí o meu tio chegou assim: Jurema, pega aí a harpinha. Falei: mas tio, pega a harpinha, meu filho. Vamos cantar um hino. O hino da harpa 126. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão, aleluia. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente. Aí foi hino, aí uma estrofe: os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. Acabou o problema, irmão. Eu falei: é assim, tio? É, meu filho. É porque Jesus tem uma obra na tua vida, meu sobrinho.
Então por isso que tu vai ter que passar por luta. Isso vai lhe dar experiência. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai glorificar a Deus por esta experiência. Aleluia. Então diga para o teu irmão, tem que dar glória na prova. Irmão, tem que dar glória na prova. Numa ocasião, irmãos, os discípulos, os apóstolos tiveram muitas experiências. E quando eu olho para a Bíblia, que a palavra de Deus ela fala, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela diz assim, os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para livrar. Meus irmãos, isso é forte. Nós estamos vivendo uma época, infelizmente triste, irmãos, que não tem havido mais nas igrejas manifestação real do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, meu Deus do céu, tem pessoas que não sabem nem o que é isso, chegam em estado de igreja, vou orar para o batismo do Espírito Santo, alguém pensa que é batismo na água, não sabe nem o que é batismo do Espírito Santo, porque não se vê mais esses sinais. Mas a igreja primitiva, irmão, ela vivia, aleluia, com os sinais, com as glórias de Deus no meio da congregação. E o que é mais interessante, irmão, que os sinais de Deus, as maravilhas do Senhor era manifestada, mas era no meio da tribulação. Alguém acha bonita aquela cena lá da Bíblia, lá, Paulo, Pedro e João entrando lá no templo Formosa. Que lindo, é lindo. Tem gente que diz assim, eu quero dom para orar para o paralítico. Mas não quer passar prova. João e Paulo, irmão, estavam na prova. Quem sabe, João, desempregado. Não tinha uma única moeda, quem sabe, para tomar um cafezinho. Mas ele tinha uma coisa maravilhosa que eu e você precisamos ter cada dia, a presença do Espírito Santo. Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, muitos têm prata, têm ouro, mas não têm a essência da unção do Espírito Santo. Então João disse, pega na minha mão, levanta e anda. Oh, aleluia, é esta unção que Deus quer derramar nesses últimos dias. A igreja do arrebatamento é uma igreja viva, é uma igreja de poder. Então é momento de nós buscarmos a presença do Deus, a presença do Espírito Santo. Mas o problema, irmãos, é que muitos cristãos não querem passar prova, João. Não quer passar luta. Toda prova, toda luta, Deus tem um propósito. O que o cristão deve fazer, irmão, na hora da prova? Pedro nos dá uma lição. Orar. A oração é a chave da vitória. A igreja primitiva, ela era ensinada na hora da tribulação a orar, a buscar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Tem coisas, irmãos, que por mais que a gente não queira que aconteça, acontece. A igreja primitiva é um exemplo, porque tem gente que prega um evangelho que fala, você vem para cá que tu não vai ter luta. Não, vai ter, irmão. Tem coisa que Deus vai permitir, mas tudo é para que o nome dele seja glorificado. Nesse mesmo período, um dos discípulos, Tiago, foi preso. Não teve o direito de se defender. Os discípulos não teve como recorrer. Foi morto a espada, e o propósito daquele rei por nome de Herodes era ao mesmo tempo que matou a Tiago, matar a Pedro. Mas como demoraram para tomar essa decisão, entra o período da Páscoa. Então isso era uma afronta para o judeu. Então não vamos matar, vamos deixar a festa passar para a gente matar. A sentença já estava
determinada. Mas diga assim, mas há um Deus. Meu Deus, João, eu não fiz nenhum esboço aqui. Eu tinha feito as anotações aqui, sumiu. Mas olha, o esboço do céu aqui. Diga assim, mas há um Deus que muda sentença. Deus está falando com alguém aqui. Amanda cantará mandai. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele. Eu estou sentindo o meu coração arder. Deus está falando, vem para mim. Vem a mim na minha presença. Orar, buscar. Porque quem determina a última palavra é Deus. Quem vai determinar a última palavra é Deus. Aleluia. Ele abre porta onde não há porta. Meu Deus, esse Deus é tremendo, irmão. Na oração, Deus faz milagre, irmão. Tem pessoas aqui que têm causas na justiça. Em diversas áreas. Deus está mandando falar assim, eu tenho que falar. E esses problemas têm tirado sonos de algumas pessoas. Quem sabe você que está me ouvindo pela internet também, meu querido irmão, minha irmã. Deus está dizendo para você, vem a mim. Todos que estão cansados e oprimidos, Deus está te chamando para você entrar no manto, para você orar, para você buscar a presença dEle. E você vai ver o que Deus vai fazer em teu favor. Eu tive uma experiência, irmão. A minha esposa já contou aqui uma vez. Eu tive uma causa trabalhista. E eu ia brigar, João, com uma pessoa que tem uma escola de advogados. Os melhores advogados, eu posso dizer aqui, de São Vicente, de Santos, quem sabe de São Paulo, o dono dessa empresa tem. Só que eu quero lhe dizer uma coisa, irmão. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o advogado dos advogados, é juiz dos juízes. Então você vê que você é mais importante. Esse é o Deus que você serve. Eu fui para a audiência, irmão. Precisa ver o medo. Eu andava na rua com medo, João. Sabe? Que os camaradas afrontavam mesmo. Cheguei na sala, irmão. Eu nunca me esqueço de duas cenas. Quando o advogado da outra parte ia querer falar, irmão, dava uma crise de tosse. Não conseguia falar. E não sei o que aconteceu. O juiz fala alguma coisa, não dá para falar. Deu uma crise. E meu advogado, né, como melzinho na chupeta. Irmão, falou, tranquilo. Aí ele queria, não ia falar, não conseguia. Se engasgava todo. Aí a escrivã lá falou, deve ser rinite, deve ser a energia do pó, que tem muito pó. Eu não sei, eu estava bom. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, o juiz bateu o martelo, me deu a vitória. Aí falou assim, vou imitar aqui o advogado deles lá, estava sentado, né? Assina as papeladas aí, causa ganha, né? Aí levanta. Eu não sei, eu não consigo levantar. Levanta. E ficava assim, levanta. A mulher do lado falou assim, deu uma risadinha, é a idade. Só que tem uma coisa, João. A minha esposa de um lado orava, falava, olha a oração da minha esposa. Senhor! Se aquele homem for falar mentira, não deixe ele falar. A saudosa Odalissa orava assim, amarra ele, Jesus. Amarra ele. Minha esposa, não deixe ele falar. Aí eu falei para minha esposa, aconteceu isso, o homem não conseguia nem levantar. Também, 2 canelas de fogo orando de um lado. Amarra ele e não deixa ele falar. Deus nos deu vitória e ele também vai te dar vitória. Oh, glória!
quem dá a última palavra é Deus, irmãos. Prenderam Pedro. Estava tudo certo. Matamos Tiago e vamos matar o pastor da igreja. Vamos acabar com a obra. A Bíblia fala, irmão, nenhuma ferramenta preparada contra a igreja do Senhor vai prevalecer. Não adianta, irmão, não tem capeta, não tem demônio que possa se investir contra a igreja de Deus. Não tem. Pedro está lá, irmão. E a igreja? Está orando, e a oração da igreja é: Senhor, manda teu anjo, liberta Pedro. A igreja começou a orar, irmãos. Imagina uma coisa: se as igrejas hoje entrassem por esse caminho, irmãos, as maravilhas que Deus iria fazer. Enquanto a igreja está orando, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. De repente, alguém bate do lado de fora e o povo: Senhor, liberta Pedro. Aí uma jovem por nome de Rod vai abrir a porta. E ela abre a porta, irmão, assim, com medo, né? Porque a igreja estava sendo perseguida. Ela abriu assim, só para a brechinha. Ô, irmão Rafael, Pedro está lá fora. Aí o Rafael, os irmãos na época falam assim: não, menina, você chegou agora, você não está sabendo. Pedro está preso. Eu acho que é o anjo dele. Com maior naturalidade. Era comum, João, os crentes da época ver anjos no meio da igreja. Era comum, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para os meus irmãos. Há uma promessa de Deus. No livro de Joel diz que nos finais do tempo Deus derramaria do seu espírito. Vossos filhos profetizarão, vossos filhos terão visão e todos serão cheios do espírito. Eu creio nesse Deus que pode trazer a mesma unção da igreja primitiva para os nossos dias de hoje. Aí quando eles foram ver, irmão, realmente era Pedro. E o que é mais interessante, que Pedro estava lá no cárcere, ele viu um varão chegando lá: ô rapaz, tá livre, vamos embora. Aí ele pegou, né, se vestiu, pegou as roupas dele, porque até então ele estava sem roupa, porque eu acredito que eles batiam no camarada sem roupa. Se vestiu, põe a sandália, vamos embora. E foi embora. Pedro talvez pensando que era algum funcionário, sei lá. Rapaz, e como é que o rei mudou de ideia assim? Como é que Deus mudou a sentença, né? A Bíblia não fala, mas quem sabe, o anjo falou: não foi o rei que mandou a sentença, mas quem mudou a sentença foi Jeová. Ele mandou descer aqui para te libertar, Pedro. Vamos se colocar de pé nesta noite. Que o Espírito Santo nesta noite possa falar melhor em cada coração. Meu querido, tudo é possível ao que crer. Eu confesso aos irmãos, não pensa que eu estava pensando em pregar hoje não. Está aqui o João, que é minha pró. Falei: João, ministra a palavra. O João passou a responsabilidade para mim. Essa mensagem, ela veio de Deus, irmãos. Se você crer, tu vai sair daqui hoje com a sua vitória. Aquilo que está amarrado, Deus vai desamarrar. A porta que está fechada, no nome de Jesus, ela vai se abrir. Vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso, onde estivemos aqui ministrando a tua palavra, meu Pai. Eu não sei, meu Deus, o que meu irmão está passando. Eu não sei o que a minha irmã está passando, Pai. Mas eu quero usar nesta noite a autoridade que há na tua palavra, que há no teu nome, meu Deus, para profetizar sobre a vida desta pessoa toda sorte de bênção, Pai. Venha abrir as portas, meu Deus. Venha confirmar as suas
bênçãos. Pai amado, eu quero orar pela mãe da tua serva, da nossa irmã Sônia, Pai, a dona Edith, que se encontra naquele hospital. Tu és o médico dos médicos, Pai. Visita a tua serva agora, arranca todo o mal, toda infecção, tudo aquilo que não provém de ti. Cura os demais que ali estão, meu Deus, ao redor daquele hospital, Pai, para a glória do teu nome. Venha dar a vitória aos meus irmãos, venha pôr por terra todo o mal. Aviva, meu Deus, a tua obra. Esta pessoa que está nos vendo, que está nos ouvindo pela internet, eu quero profetizar sobre a vida dessa pessoa toda sorte de bênção, Pai. Realiza, meu Deus, o teu milagre, meu Pai, na vida desse meu irmão, na vida desta minha irmã, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, ao qual reina e vive para todo sempre. E a igreja diga: amém. Diga assim comigo: a vitória é minha.